Estamos começando mais um Ouvir Falar. Eu, Luana Prígio. Oi, eu, Flávia Gobi. E hoje vamos bater um papo com duas convidadas queridíssimas, que a gente conseguiu bater as agendas e vai ser um papo bom. Vai, Então, com certeza. Amanda e Flávia, a gente sempre faz essa pergunta para quem chega aqui para bater um papo com a gente, que é: quem é você na sala de espera? Então, melhor do que a gente apresentar vocês, se apresentem, por favor. Eu sou a Amanda, sou neuropsicóloga. Então, como neuropsicóloga, eu gosto de conversar de interação cérebro-comportamento ali na sala de espera. Normalmente eu estou trabalhando, né? Atualizando aqueles laudos, dando uma adiantada no que eu posso. Mas se puxa um assunto comigo e que às vezes parece que as pessoas gostam de conversar e que percebem assim, não, tá na boa, vou começar a puxar aqui um assunto. Dizem que psicólogo atrás, né? As pessoas começam a conversar e tudo, e eu entro no na papo. conversa. E você, Flávia? Eu sou mãe da Davi, Ana Flávia. Eu sou psicopedagoga, eu sou mãe, eu sou esposa. Eu sou, na sala de espera, aquela que conversa, que trabalha, que puxa conversa, que conversa sobre tudo, que comenta o programa que tá passando. Eu sou dessas aí. Acho que eu concordo. Acho que vocês têm esse jeito mesmo, que vocês se descreveram. E eu sempre gosto de começar a conversa, né, Lu, falando um pouco como é que foi que quem está aqui com a gente se conheceu, né? Eu adoro me iniciar por aí. E toda vez que eu pensava em um momento em que estivéssemos juntos aqui no nosso Ouvir Falar, vinha na minha mente a palavra grande encontro. Eu acho que a gente teve um grande e feliz encontro, né? Que ele se fortaleceu cada vez mais na vida profissional e também nas vidas pessoais, né? Vocês lembram como foi que a gente se conheceu? Em que momento da vida profissional vocês estavam? Conheceu a minha, a Luana? Vamos conversar um pouquinho desse momento, que eu acho que fala bastante do nosso caminhar até aqui. Conheci vocês através de Flávia. Foi. Na verdade, eu conheci Flávia, a gente se conheceu pelo telefone, né? Que nós sempre nos conhecemos Antigamente, pelo no tempo telefone. dos Incas, quando a gente ligava para as pessoas. Isso, que não existia... Existia o WhatsApp, não existia as chamadas de vídeo. O que é essas chamada coisas. de vídeo? Não sei. Mentira, errei. E aí a gente se conheceu discutindo o caso pelo telefone. Era alguma criança em comum. Que chegou para você leu meu relatório. E aí você fez contato e a partir daí a gente se conheceu, se encontrou e vieram muitas crianças em comum. Muitas. E a gente também começou a encaminhar uma para outra. A gente se conheceu através de Samanta. Era o que eu ia dizer. Foi Samanta. Samanta Maranhão, neuropsicóloga. Qualquer dia deve vir por aqui. Sim. Ela foi a ponte. Ela Porque que nos ela que apresentou. começou, ela que conhecia você e ela começou a encaminhar para mim através de um relatório, alguma coisa assim. E aí a gente se aproximou. Se aproximou, né? Mas foi isso mesmo, eu me lembro do contato com as meninas, né? Com Samanta e com a Artemis, que também é muito querida. Depois vem o Artemis. E que aí elas chegaram e disseram, bora conhecer as meninas, né? Que estão trabalhando. Eu lembro da tua sala numa escadinha lá em cima. A gente foi visitar, bater um papo. Vital. Foi lá. A gente foi bater o primeiro papo, né? E aí conheci primeiro Flávia. E aí eu acredito que com a expansão aí, as parcerias de vocês duas, a gente se encontrou, né? Com Luana, já em outro instituto, quando a gente decidiu tentar unificar as coisas, não foi? Que foi a primeira tentativa de trabalhar mais no mesmo espaço. E eu tanto tinha parte clínica e trabalhava com um núcleo de apoio pedagógico. Você tinha um grupo de professores. Isso. E aí Flávia chamou, vamos se juntar, vamos ver e tal. E a gente começou e ela disse, encontramos uma clínica e tal. Então foi eu e Janaína até, né? A minha sócia e amiga. E nós fomos. Depois Janaína saiu e ela disse, você vai continuar? Eu disse, vou continuar e continuei. E é muito bom quando a gente retoma isso para ver que na vida profissional os contatos realmente são muito importantes, né? Porque é por meio, às vezes, até dos pacientes, né? As nossas crianças, porque aqui todas somos, né? A gente se dedica ao trabalho à infância e à adolescência, né? Como que os pacientes e essa busca mesmo por compartilhar informação
né? De tentar, olha, eu tô aqui na fonoaudiologia, a minha parte tá assim, vamos trocar um pouco de ideia. O que você viu aí na neuropsicologia e na psicopedagogia, né? Então, quando a gente faz essas aproximações, elas são extremamente valiosas, né? Isso. E o que eu acho mais legal, no meu caso, e eu tenho a liberdade de falar no nosso caso, é como é que isso foi trazendo muita coisa gostosa também para a vida pessoal, né? Quem já acompanha a gente aqui sabe que eu não sou da cidade de Natal. Né? Eu digo assim, quem tem filho nascido em Natal vira potiguar. Com certeza. Muito obrigada, eu agradeço ter recebido esse título. Tem aquele pãozinho de queijo do lado, né? Mas... Tem um pãozinho de queijo oficial do lado, mas eu sou muito feliz. Mas foram esses contatos, foram um dos primeiros contatos mesmo que eu tenho profissional extra a minha vinda para a universidade, que me fizeram até estar onde eu estou, né? E a gente tem muita história legal de pacientes, né, em comum também. Tem. Nossa, é muito feliz. Mas eu queria pegar o gancho, Flá, porque quando você fala assim do grande encontro e dessa dedicação, eu acho que o que uniu assim a gente é de entender a complementariedade, né, dos processos, o quanto a gente precisa estar em diálogo profissional, o quanto a gente precisa estar trocando figurinha, né, estar batendo papo sobre esses atendimentos e como a gente entendeu o papel de cada uma também, né? Isso é bem importante. Porque na convivência, o que a gente tem visto, né? O que a gente vê? A gente sempre respeitou o limite de cada uma, né? Da sua profissão, da sua especialidade. E sempre dialogou muito bem. Eu acho que isso que fez. A gente se aproximou pela profissão, pelo estudo, pela discussão de caso. E hoje a gente tem um laço afetivo de amizade, né? Porque terminou que a gente aprofundou isso aí. E com o tempo, né, a gente vai vendo que assim, vocês, né, começaram a trabalhar juntas, eu não estava na jogada ainda. Quando foi para o Instituto Vida, foi que eu comecei a trabalhar junto com Flávia, conheci vocês, e aí foi aumentando, né? Porque a gente viu também que só a psicologia, a neuropsicologia, a psicopedagogia e a fono também não dava conta. Não. A gente tinha outros parceiros que estavam em outro espaço físico e se juntar no mesmo espaço físico, às vezes não é possível, mas quando isso é possível, isso favorece o nosso dia a dia, favorece a relação com as pessoas que a gente assiste. E aí que fez a gente chegar onde estamos hoje, com uma equipe muito maior, né, com muito mais profissionais, que nem cabe nessa mesa. E por isso que a gente vai dividindo aqui os papos, porque o ideal era a gente ter aqui uma mesa gigante. Todo mundo junto. E caberiam tantos profissionais que trabalham em parceria com a gente lá na Clínica Semeares hoje, e que cada um dá a sua parcela de contribuição nesse processo de cuidado. Se a gente for parar para pensar, poderia até ter mais, logicamente. Quem sabe no futuro próximo. Você falando assim, Lu, eu fico pensando que a gente começou a construir esse sonho, né? A dizer, poxa, seria tão legal, né? Ter outras especialidades trabalhando com a gente no mesmo espaço, porque a gente já trabalhava em parceria, já estava ali junto, já estava ali dialogando, marcando aquelas reuniões 8h30, 9h da noite, numa sala que nem cabia todo mundo para discutir aqueles casos complexos. Mas aí, o que foi legal é de entender que as pessoas que também estavam ali, não estavam no mesmo espaço ainda, né? Também tinham esse sonho, né? E quando a gente juntou e disse, não, vamos bancar, né? Bora tentar. E indo também para restaurante, né? Que a gente ia para parar. Tentava ir para a última mesa escondida. Para ninguém ficar escutando. Falando em códigos para tentar. E é isso mesmo. E a gente bancou isso aí, que é bem desafiador. É porque, no caso, a gente entrou agora para um outro lado de empreender. Nem me fala, chega a me arrepiar os cabelos. Porque a gente tava lá, todo mundo no seu lugarzinho, bem cômodo, e entrou um outro desafio em uma outra versão nossa, né? Que era conciliar essa questão de ser empreendedora e ser profissional.
Que eu acho que foi um desafio para todo mundo, no final das contas. A gente tentou bancar esse sonho muito pela vontade, né, de estar ali, de compartilhar, de ter o mesmo espaço, de chegar e atender aquela criança de forma de fazer interconsulta, né, de fazer as nossas famosas devolutivas em conjunto, anamnese. E aí, a gente teve que se descobrir assim também, né? E interessante que a gente consegue fluir, assim, as coisas fluem muito bem. Quando a gente está em devolutiva ou quando está em anamnese juntos, a gente já fez. Menos experiências, mas sim. Mas devolutivas a gente faz mais, discussões, né? Assim, às vezes, reuniões com escola também a gente faz junto. É bem interessante que eu estava, esse final de semana, num evento da psicopedagogia aqui, o Encontro Estadual, e eu estava conversando com a minha presidente, que é psicóloga e é psicopedagoga nacional, e ela conversando justamente sobre isso, sobre o respeito que se tem de cada área, de cada espaço. E da psicopedagogia, eu disse, olha, eu não tenho dificuldade de transitar pelas outras áreas. Aqui, pelo menos, o meu trabalho é muito respeitado e tem o seu lugar de importância, porque... existe isso em determinados lugares, existem essas dificuldades, assim, de tentar enxergar o limite. E eu disse, não, com o nosso grupo funciona, a gente entra e vai junto e tá avaliando, vem cá, vamos avaliar junto, ver aqui o que você acha. E aquela dúvida também, sabe, porque tem uma coisa que se fala muito do trabalho do consultório ser muito solitário, né? E é uma coisa que a gente não sente, né, trabalhando dessa forma. O quanto a gente tá ali disponível, mesmo que a gente ainda não conheça o caso, mas... Pô, me dá uma ajuda, me dá uma luz, tal e tal perfil, o que é que eu faço, né? Como é que eu... E isso não só em casos comuns. A gente termina consultando, fazendo uma supervisão com a outra em forma de conversa com casos que não são comuns. Mas eu acho que a ideia mesmo de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, a gente tem momentos que a gente chega na transdisciplinaridade facinho. E quando você alcança isso, é muito gostoso, porque você poder ouvir o outro, dando a opinião, falando de outra área, ou às vezes até mesmo da mesma área, né, Lu? Que a gente acaba conversando bastante entre a gente também, com Flávia, Amanda. E isso dá uma iluminada, às vezes em aspectos que a gente não estava observando, né? Abre espaço até para encaminhamentos mais corretos, em momentos mais corretos, né? Acho que tudo isso é muito válido. Muito válido. E esse era o ponto que eu estava pensando mesmo, assim, onde chegar, né? A gente faz, quando a gente conhece a área do outro, não necessariamente eu vou invadir a área do outro. Isso. Eu faço um encaminhamento de maneira mais segura, eu faço uma discussão de caso de maneira mais segura. E isso a gente aprende, a gente pode usar algumas coisas também para o nosso dia a dia para entender melhor aquela situação, mas isso foi muito legal esse tema ter surgido aqui, o quanto ninguém precisa ficar aqui se policiando se eu vou entrar ou não. Isso é muito natural, né? Porque se você sabe exatamente qual é o seu lugar e a gente tem essa relação de maneira muito clara e tranquila, isso é fácil. Inclusive, quando a gente está em determinadas situações e percebe percebe algum outro tipo de comportamento, a gente já saca assim, se olha como tipo, quem diz assim... Lá vem. Tem algo que não está... Tem algo que não está batendo. E o melhor é que, no final disso tudo, a gente consegue promover assistências que são muito completas, né? Acho que por isso que a gente encontra no nosso dia a dia muito o caminhar de muitos pacientes sendo sempre intenso, né? E sem parar, e a criançada vai e melhora em muitos aspectos. Sabe o que é que eu sinto, assim? A gente termina ficando um profissional bem mais completo, em termos de conhecimento. Sim. A gente aprende muito. Porque a gente aprende. Quando eu tô numa devolutiva com você, ou quando eu tô trabalhando, quando a gente tá discutindo um caso, então a gente se pega muitas vezes até... falando os mesmos termos, na tecnologia, né? Conseguindo fazer links da minha área com a sua de uma forma, né? A gente consegue fazer bem bacana, sem precisar ter nenhum roteiro, né? Quando a gente faz uma devolutiva, vai e vai fluindo. E isso é muito bacana. Assim, eu sou uma outra profissional depois que eu passei a conviver com você. Ai, que coisa com certeza. Agora, me contem uma coisa, olhando o hoje e voltando lá no passado, todo mundo, você também. Vocês
pensaram algum dia, ou planejaram, ou imaginaram estar vivendo nesse contexto profissional, com essas características? Isso foi um dia, um desejo? Vocês, né? O que tinha de diferente quando vocês estavam lá, saindo da faculdade ou saindo da especialização? Era estar aqui ou era em outro lugar? Eita perguntinha! Foi boa, né? Foi boa, né? Foi boa. Não, mas eu acho que, assim, no contexto clínico, eu sempre tive esse desejo de estar no contexto multidisciplinar mesmo, porque as experiências de estágio que eu tinha tido foram instituições, né, que estavam já nesse cenário. Então, a vontade que eu tinha, que eu almejava de uma forma muito ampla de trabalhar clinicamente, era estar em equipe, né? O trabalho neuropsicólogo, assim, não faz sentido em equipe. A gente está ali investigando, montando um quebra-cabeça, precisa estar ali, né, em consonância com as outras áreas. Mas aí você fala de trajetória, fala de outras curiosidades minhas também, entra no mundo acadêmico, né, porque realmente eu sempre tive essa curiosidade de pesquisa, que é também a complementariedade do trabalho que a gente faz, né? Termos clínicos. Conseguir fazer essa caminhada dupla é muito legal, Amanda. Não é tão fácil, né? Não é todo mundo. Eu ainda não consigo. Acho que aqui as Flávias estão precisando voltar para a pesquisa. Luana e Amanda já estão mais envolvidas na pesquisa. Mas aí a gente aprende com elas, né? A gente vai trocando figurinha. E eu acho que tem perfis e perfis, né? Assim, eu já fui. Eu fui quando eu era estudante. Nós duas eu já fui. Mas eu acho que isso que Lu falou é muito verdade, né? Tem perfis e perfis. Eu acho que a coisa é fazer sempre a busca, fazer sempre a troca, né? Tá atualizado. E não necessariamente tá imerso, botando a mão na massa, né? Mas tá bebendo desse conhecimento também é o que faz o diferencial em termos profissionais, né? Que eu acho que isso daí eu já vejo em vocês o tempo todo, né? Nas trocas. Mas eu acho que em termos de carreira, sim, né? Você me perguntou isso. Como é que você se imaginava? Ainda é uma pergunta complexa, assim, para mim, porque eu gosto dos dois, né? Eu acho que os dois se alimentam, mas manter essa vida dupla é um desafio. Não sei até que ponto eu vou conseguir dar conta. Acho que é o mesmo desafio, Vão muito tempo ainda. Eu entrei na faculdade, era o meu hiperfoco, né? Eu entrei na faculdade de pedagogia pensando em fazer psicopedagogia. Você já entrei na pedagogia, você já queria chegar na psicopedagogia. Eu sempre fui assim, muito determinada, porque eu queria. E aí, quando eu comecei e a me identificar e entrei para a parte da pesquisa voluntária, porque eu já comecei a trabalhar logo. Eu queria trabalhar e comecei a trabalhar em escola, né? Comecei a trabalhar como estagiária e fui ficando. Fiquei como estagiária, fiquei como assistente. Eu lá dentro, eu tinha uma orientadora que era a Ana Catarina, e ela dizia: Flávia, você tem todo o perfil para psicopedagogia. Assim que eu terminei, só tinha a UNP e a Federal. Só que era uma turma, abria uma turma e encerrava a outra. Então, aí eu já peguei quem estava na vez da minha... Foi a UNP, que vinham profissionais de fora, vinha da USP, da PUC, da Unicamp. E aí eu aproveitei e emendei. E fez a sua formação. E eu fiz uma escolha, né? E fazia 9 anos que eu trabalhava nessa escola. E eu tentei conciliar ainda a parte pública com a privada, com o ensino privado, que eu era professora, mas eu tive que tomar uma decisão. Aí eu saí, tirei 9 anos de conforto e digo, vou. E eu já me imaginava, assim, eu sempre fui, como eu falei, eu sempre botei, assim, alguns objetivos e corri atrás, sabe? Então, eu me via trabalhando na clínica. Eu sou apaixonada pela clínica, sim, muito apaixonada. Eu sou apaixonada pelo ensino, algumas coisas me fizeram mesmo a parte da saúde me afastar um pouco disso, mas eu sou apaixonada pela clínica. Então, a gente vê mesmo. Acho que aqui somos, né? Da gente. É uma paixão. Acho que para trabalhar é interessante. Eu me lembrei agora, eu tenho um quadrinho, assim, na minha casa, que foram os alunos que me deram da minha última turma, que eu estava de substituto na FRN, que eu nem me toquei que eu falei isso.
na aula e eles me deram um quadrinho com essa frase, que era: o terapeuta se faz no chão da clínica. Né, assim... E o quanto que é importante, o quanto que eu sou apaixonada pela academia, como a Amanda, gosta na pesquisa até, a gente faz parte da mesma instituição e é uma instituição que trabalha, né, o ensino em saúde, então a parte clínica e a pesquisa, e o desafio de equilibrar esses pratos o tempo todo, além, né, da clínica, do nosso contexto particular. Mas assim, o quanto que eu não vi o mesmo caminho que você, falava talvez eu já sabia o que eu queria, eu fui pega, assim, eu fui arrebatada. Eu já fui mais como Flávia. Né? Eu também não fui, eu não me vi aqui. Eu me via muito na carreira, o meu foco era a carreira acadêmica, era uma outra área, não é a área que eu sigo hoje. Eu tenho certeza, eu vou seguir nessa área, eu vou ir para a carreira acadêmica, e aí eu comecei a trabalhar, que eu queria trabalhar. Comecei a trabalhar na clínica e aí eu fui pega, assim. Né? E você se apaixona e eu tive algumas oportunidades de ensinar, experimentar, o ensino, era isso que eu gostava mesmo, e eu vi que realmente gostava. Mas o quanto que é importante eu estar no chão da clínica para eu entender, até para poder ensinar. Exato. E ter essa experiência é fundamental e é totalmente diferente de uma pessoa que é só acadêmica. Isso. Nossa, e você traz essa experiência. Isso. E quanto que é bom também estar no chão da clínica. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Tá sendo muito bom ouvir vocês falarem isso, porque eu acho que a gente tem uma galera grande que assiste a gente, que está na universidade ou que está começando a carreira, né? E às vezes as pessoas também têm uma rigidez e não abrem espaço para experiências diferentes. Eu acho que no começo, né, tudo é muito válido. Então, ouvindo a história de vocês, e elas são diferentes, mas tem alguns aspectos em comum com a minha, mas eu acho que mais da Luana, porque eu também fui pega. Mas é isso, a vida, ela vai nos proporcionando quando você se dedica, né? Então, calma, quem tá aí no começo da carreira, que tudo vai se acertar, gente. Com certeza. Abre o coração. E assim, eu acho que você falou do chão da clínica e na parte acadêmica, né? Para mim, foi fundamental eu ter passado por esse processo na escola. Porque é a escola que me formou. Então, e eu fui uma profissional, as pessoas falam assim, mas você sabe que eu passei por todos os anos, eu passei da educação infantil até o ensino com a experiência do ensino da EJA, né? Do adulto. Né? Na época de prática, de estágio, mas de trabalho, eu fui da educação infantil e eu era assistente, passei por todas as salas, então todas eu fui formada, fiz todas as orientações a nível de matemática, assim, toda a construção do ensino fundamental, paralela à faculdade, então foi para mim uma outra faculdade. Eu devo ao chão da escola. Porque ela me deu um olhar, é muito diferente de quando você não está e não entende o outro lado também, as angústias, né, que os professores passam, o contexto e o conhecimento também, né? Com certeza, Flá, isso que você está dizendo. E eu compartilho muito um pouco da sua história, né? Porque a minha história é muito assim, deixa a vida me levar. Quando eu analiso, gente, é ótimo, mas eu acho que é um ótimo exemplo. Eu fazia magistério. Deixa eu mostrar aqui para não dizer que vocês sabem o que é magistério. Era um ensino médio técnico, né? Técnico, assim. Que você se preparava para ser educador da educação infantil, professor de educação infantil. Eu podia trabalhar. Aí quando eu terminei, e aí a paixão por criança. Fui para fonoaudiologia, muito pela paixão pela criança. Na fonoaudiologia me apaixonei pela área da voz. Porque eu queria ser fonoaudióloga de atores e cantores. Mudei completamente. Então, eu me imaginava onde? Lá na Globo. No Netflix, sei lá, trabalhando, fazendo preparação vocal. Netflix ainda. Não, Hollywood. Atualizar um pouco. E aí a vida foi, aí eu fui aí eu comecei a carreira acadêmica também, eu dei aula há muito tempo. Me deu aula. Dei aula pra Lu, você já falou que acho que duas vezes, foi minha aluna, essa gracinha, ótima aluna, desde pequena. Desde pequena. Calma, eu era adolescente, né? Verdade. Jovem. E aí a vida foi, me trouxe pra cá, e aqui quando eu cheguei, a minha carreira aqui em Natal, ela começa com um grande reencontro com a infância, que foi onde eu comecei. Né? Eu fui para a fonoaudiologia para trabalhar com criança, e quando eu venho para cá e me reencontro com a infância, é que a minha carreira ganha realmente um fôlego maravilhoso no contexto clínico. Né? E o que me faz me dedicar hoje
quase que totalmente ao contexto clínico, né? Então, eu fico muito feliz de pensar isso. Gosto demais, né? Lá é o meu mundo. Então, ficar no chão da escola, do consultório, é realmente também um lugar que eu gosto. E é isso, a educação e a saúde, né? São áreas extremamente super parceiras e próximas. Com certeza, principalmente na nossa profissão, né? Que é prática, gente. A gente precisa dessa prática para também transmitir o conhecimento. A gente precisa vivenciar o chão da clínica, o chão da escola, né? Para a gente conseguir formar outros profissionais, né? Tá aí pensando em projetos que possam auxiliar outras pessoas e cuidar bem, né? Cuidar. E vocês lembram de alguma história assim muito marcante, de alguma história de alguma criança ou de alguma família que... Eu vou contar uma logo, recente, porque foi muito fofo. Teve um dia, esses dias, acho que foi mês passado, e era uma sexta-feira, o último horário, 6:30 da noite, sei lá, eu acho. Eu já tava assim, daquele jeito, cabelo pra cima, maquiagem eu já quase não uso, mas assim, sei lá, tem dia que dá vontade. A gente que tem o chão, como é a frase? A gente que trabalha no chão da clínica, mas é uma questão pessoal minha, né? Assim, não sou muito de usar maquiagem, até porque me dá alergia. Se eu usar maquiagem 2 dias seguidos, me dá alergia. E aí eu já tava assim, mas parece uma coisa, você entra na sala, parece que incorpora um personagem, tem um campo de parece que diferente, né? dá uma energia e você vai e faz, né? Mas eu tava chegando, aí o paciente, 5, 6 anos, chegou e fez: Tia Luana, como você tá linda. Ah, gente, eles... eu fiz: gente... Obrigada! É muito gostoso, né? É muito gostoso. Como esse amor, né? Como essa sinceridade. Você Transforma mesmo. Tem duas coisas aí. Transforma, eu nunca vou esquecer. Isso que você tá falando, né? De como realmente a gente sai do que é a nossa demanda, né? Pro outro, né? Do quanto isso é da nossa profissão. Não importa o que eu tô passando, isso é pro outro. Isso. E aí isso me fez pensar também isso que você tá dizendo, numa outra história com um pequenininho que chegou assim, com as queixas de comportamento, com aquele perfil da oposição, de que não queria fazer nada e tudo. E me chega um menininho que pegou as florezinhas lá da frente da clínica e trouxe pra você, tia mãe. Todo conquistador. Aí quando você vê, né, quantas vezes o vínculo, né, o estar ali, o acolher, né? Porque às vezes a criança está precisando de um olhar de acolhimento que a gente está ali no setting. Vou pedir permissão à psicologia para usar. Aí, né, o setting terapêutico permite quando você está ali dedicado, né? E é nessas pequenas coisinhas que a gente vai entendendo, né? Certeza. O vai e vem do nosso trabalho. Tem uma história aí, minha amiga? Não, eu tô lembrando Prepara de uma história. Não, eu tô lembrando de uma história em comum nossa, né? Diga aí. De um caso nosso, de um menino que foi um dos primeiros casos de grande discussão. De um menino que os pais, ele era disléxico. Sim. Lembra? Lembro. E foi um caso, assim, que a gente teve que trabalhar bem em conjunto. Muito. Ele fazia terapia em outro lugar, não era, Flávia? Era só eu, você. Era nós duas e a escola. E a escola. E uma família. E a família maravilhosa. E esse menino passou por muitas dificuldades e a gente acompanhou até assim, o ensino fundamental, anos finais. E ano passado, foi o ano retrasado, ano passado, do Enem, que ele conseguiu entrar no curso que ele queria da UFRN. Feliz da vida. E aí a mãe fez um agradecimento tão lindo da gente, porque a gente tinha trabalhado com ele lá atrás. Lá piquititico, né? E hoje a gente encontra desse tamanho. E ela fez, assim, eu fiquei muito emocionada, porque a gente vê... essas histórias que a gente sabe que havendo, né, a confiança mesmo na potencialidade, e você tendo a possibilidade de oferecer um contorno e contar com a família disponível, acaba fazendo uma receita de muito sucesso para o caminhar da criança, porque a gente não pode pensar nos transtornos como impeditivos 100%, porque tem potencialidade. Muitas. E eu acho que faz muito parte do trabalho da gente que está ali clínico-terapêutico também mostrar essas possibilidades para a família, porque às vezes é difícil, né? Porque tem toda essa questão, você está diante
da criança, tem o diagnóstico, né? Então, como é que a gente trabalha? Então, isso sempre dá um impacto maravilhoso, né? Eu acho assim, eu sou muito feliz. Eu vejo em histórias de pacientes da gente em comum, muitas histórias de federais, de crianças que talvez por receber algum diagnóstico, né, poderiam ser até desacreditadas e estão aí fazendo cursos, e aquelas crianças pequenas conquistas também, aqueles casos de pequenas conquistas de crianças que não conseguiam, por exemplo, dirigir assim um abraço, de sentar com você um pouquinho que seja, que não conseguia, né? São as emoções das pequenas, das grandes, pequenas coisas que são grandes para determinadas pessoas, determinados casos. Né? Isso que você está falando é tão legal que essa semana eu vivi uma muito daquelas que assim o olho enche d'água na terapia na hora. Você fala, Deus, por que eu não gravo integralmente todas as minhas sessões, que eu queria ter isso guardado, mas está guardado na minha caixinha aqui das memórias. Uma criança que tem uma dificuldade, né, na linguagem, e foi muito interessante. No final da sessão, ele foi beber um suco dele, sentou, e eu fiz uma pergunta, e a gente começou a conversar mesmo, né? Então, é uma criança que tinha muita dificuldade em fazer essa troca de turno, que é eu falo, você fala, eu falo, você fala. E aí eu me vi ali tranquilamente, já era finalzinho da sessão. Quando eu me dei por mim, eu estava ali, e aí, o que você acha disso? Aí ela respondia, olhando para mim. Aí eu, que legal, e aí, você vai levar o quê? Aí tinha uma resposta, mas você gosta disso? Gosto. Quando eu me vi ali naquela troca de turno, que se alguém chegasse e visse ali, ia falar, ok, uma pessoa, um adulto conversando com uma criança. Mas o que estava atrás daquele pequeno momento, que deve ter durado, sei lá, 2 minutos e meio, foram umas 6 trocas ali uma conquista imensa. Eu comecei, quando eu fui caindo em mim, falei, gente, eu tô aqui conversando com esse pituco. Que emoção, isso aqui é muito gostoso. Né? Aí você sai dali e fala, pronto, que delícia que eu sou fonoaudióloga, gente. Quando começa a crescer e começa a mandar mensagem no WhatsApp. Essa é boa. É sensacional. Essa é boa. Essa é boa, é verdade. Que já tem áudio, ou escrevendo, que começa a escrever mensagem. Quando brinca de boneca e depois começa a paquerar. Na United. Não dá aquela coisa assim, acho que meio da mãe, assim, que faz... Quando foi que esse menino cresceu que eu não reparei? E os sustos. A gente que faz avaliação vem pra reavaliação quando diz, menino. É verdade, porque vocês fazem essa coisa que é mais, né? Mais pontual. Tempo, é mais pontual. E eles vão crescendo, né? E eu acho que deve ser bom, né, Amanda? Vocês que estão na neuropsicologia, que fazem essa coisa pontual, que quando reavalia, né, você vê lá uma série de dificuldades, aí fazem os encaminhamentos, aí quando chega, fala, caramba, olha, avançou aqui. Nossa, é muito prazeroso, né? E é muito legal quando a gente também constrói um plano em conjunto de adaptação e que a gente vê que aquele plano funciona, né? O quanto a criança muda em termos de qualidade de vida. Porque muitas vezes quando a gente recebe para avaliação, tá tão difícil o contexto, tá tão sofrido. E aí as intervenções vão ali, né, mudando, transformando aquele dia a dia, a qualidade de vida dele, a forma de lidar com a aprendizagem, de lidar com a fala, de lidar com o outro, né, a autoestima que muitas vezes vem lá embaixo. E quando a gente encontra de novo depois de uma intervenção exitosa, nossa, é muito prazeroso. É muito prazeroso. Nunca tinha pensado nisso. Recentemente eu tô com vários adolescentes, assim, né, viajando na escola, fazendo viagem da escola sozinho, né, começando a fazer coisas sozinhos. Show de autonomia, né? Então, assim, dá muito orgulho, assim, de ver eles crescendo com autonomia, com segurança, com autoconfiança. Pensando aqui na nossa conversa, né, e a gente até chegou a falar, Flávia, você falou assim, gente, aí a gente teve que aprender a ser empreendedora quando resolvemos colocar um sonho de estar num espaço único, que hoje é, né, a Semeares, que é a clínica onde todas nós montamos os nossos núcleos e outros profissionais brilhantes que a gente adora também. Que a gente vai bater um papo, com certeza, em outros momentos. Então, acho legal, assim, talvez, contar um pouco, do ponto de vista de vocês, como é que foi sair da clínica, da área da saúde, da área da educação, se vê empreendedora, como é que é? É uma transição? É um passo a mais? Vocês já tinham esse perfil? Na verdade, porque na formação ninguém lembra a gente que uma hora há grandes chances da gente virar
um empreendedor. Na verdade, Não sei. A gente é muito corajoso, assim. Eu vou assim... Aí, na verdade, a gente nunca parou pra pensar. Franklin ficava assim, cabelo em pé, arrepiado. Franklin, assim, seu esposo. Maridão, famoso. Vocês vão fazer isso? Você vai fazer... Então, assim, eu já tinha ido para a parte, eu já tinha montado, eu acho que da gente, eu era a única que já caminhava. Já tinha sido um negócio seu. Meu. Né? Eu e Janaína. Só que era eu e Janaína. Não era? Depois eu passei a ficar mais acomodada lá na clínica. Alugando espaço e gerindo. Passei alguns anos. Pra aí foi desafiador, porque assim, e ainda mais do tamanho que é a nossa clínica. Eu acho que a gente não tinha noção do tamanho do passo, e eu não sei até que ponto isso foi positivo, se foi só positivo, ou se foi um pouco positivo e um pouco desafiador. Negativo. Eu acho que foi desafiador, na verdade, sabe? Eu acho que foi desafiador. Eu acho que um dos maiores desafios foi a pandemia. Né? A gente montou, assim que a gente montou tudo, explodiu a pandemia. Foi. Né? Uma coisa que... quantos meses depois? Muito incerto. Foi bem, foi dezembro. A gente, 4 meses. Novembro, dezembro. Eu fui só em novembro. Eu e Lu, a gente entrou lá 11 de novembro, 21 de março de 2020. Isso aí foi muito difícil. A gente fechou. Foi muito difícil, porque a gente ficou fechado, 20 né? De março, não? 20 de março. 20 de março. A gente ficou fechado um período. O que me deixava mais confortável, assim, na verdade, eu fui ver lá na frente, eu acho que é a visão de que tá lá na frente. Eu trabalhava em uma sala. Eu queria a minha sala maior, eu pensava, né? E eu vou colocar outra sala. Ops, vai aumentar a despesa, vai isso, vai aquilo. Aí, a clínica, quando a gente viu aquele prédio, aquela dimensão assim, o que eu tinha tranquila é que, pelo menos, os seus clientes, você tinha os seus. A gente ia começar do zero. Diferente, não foi. Era só mudar de espaço. Diferente de alguém que se formou e vai montar. A gente já tinha a clientela. As coisas têm uma história, um caminhar. Só que aí mas precisa difícil. De coragem do mesmo você jeito. Olhar assim, você olhar assim, parabéns diz, ai meu gente. Deus, é isso tudo. E assim, a gente tem as colegas que também, eu acho que todas as outras, né, não tinham essa experiência também. Foi novo, a gente bateu muita cabeça na parede. Muita, porque a gente não pensava. A gente pensava sempre como profissional das suas áreas. Aí, de vez em quando, alguém falava, olha, gente, mas do ponto de vista, né? De administração, a coisa não pode ser assim. A gente ainda bate a cabeça, a gente tá aprendendo. Que realmente a gente tinha um sonho e aí surgiu a Semeares, que somos aqui. Temos o núcleo de Flávia, né, que tá da psicopedagogia. A gente tem o Niná, né, que Carol não pode estar aqui. Foi um beijo, Carolzinha. Você vai vir, viu, Carol? Não sei. Prepara, você vai vir, Carolzinha. Você tem vocês, né, que estão representando da Fono também, mas a gente tem outras especialidades. Isso. É legal falar para o pessoal conhecer, né? A gente tem interessante que eu me lembro quando estava indo, todo mundo vamos organizar e eu não tinha nome, né? Eu era eu. Aí Flávia Machado. Fala seu nome, não sei seu nome, menina. Todo mundo me conhece pelo Flávia Machado, então eu batizei Núcleo Flávia Machado. Exatamente. Da parte de psicopedagogia, mas a gente tem na terapia ocupacional com integração sensorial, Magnólia, que é a Singulare, né? Que tem TO, fisioterapia, educação física, judô, né, artes marciais. Nós temos na parte médica, o casulo, né, que é na parte de comportamento, né? Análise aplicada do comportamento com Anne. Nós temos outro núcleo de fonoaudiologia, né, de Contânia, o Centro de Fonoaudiologia e Desenvolvimento Infantil.
Nós temos as médicas. Sim. Como sócios também na pediatria, Sabrina endocrinologia, Sabrina Machado, e na neurologia infantil, doutora Celina Reis, que está montando também a parte de eletro, né? Também começando já funcionando. Lá em cima, lá em cima, porque a clínica são 2 andares. São 2 andares. Também tem a parte de áudio, que é do grupo da Tânia. de Tânia. E tá faltando que mais faz processamento. Que faz processamento agora, a gente auditivo. Tem junto com a parte médica a nutricionista. Que também participa lá com a gente. Que é a Luciana Câmara. Que está lá também. Acho que a gente não esqueceu de mais ninguém. Não. Bem, e é importante a gente dizer que a Semeares, né, que é um sonho de várias profissionais, que também resultou-se de um grande encontro, né? Então, são 8 núcleos, né, de quais Flávia aqui já nomeou. Então, esses 8 núcleos montaram os seus espaços num único lugar grandão. E ali a gente vai fazendo, atendendo, né? Aí bate na porta, conversa ali, né? Hora do almoço. E o que acontecia? A gente sempre tinha em mente, pelo menos eu vou falar por mim, já botando todo mundo no plural, porque eu acho que isso é geral. Que nós queríamos estar próximos para poder nos apoiar, conversar sobre os casos, mas a gente também queria proporcionar essa possibilidade da família trazer a criança e ela passar na fono e depois ir para a psicopedagogia no mesmo dia, quando ela dá conta, né? Ou ela está fazendo avaliação neuropsicológica, aí... Flávia, Luana, eu preciso que vocês venham aqui participar de uma sessão. Aí a gente participa e depois ela vai para terapia ocupacional. E precisa fazer o exame de processamento. Então vamos agendar aqui, porque sai daqui já vai ali, né? Que também é uma facilidade e vem com a visão empresarial, empreendedora. E por outro lado, na parte administrativa também, cada núcleo é independente, tem sua autonomia, porque a gente era acostumado a ter nossa autonomia, isso é bom e saudável, inclusive, de fazer essa parceria e funciona como um grande condomínio. Com bons vizinhos. Exatamente. É uma associação, e é isso, é legal, porque eu tenho a sensação, quando eu converso com as famílias, e aí, onde você trabalha? Eu trabalho no Núcleo Falar, que é lá na Semeares. Poxa, na Semeares, que legal, lá tem tantos profissionais. Fiquei tão feliz, eu fui lá um dia, o espaço é grande. Aquilo dá uma alegria, que você fala, bem, gente, massa, a gente conseguiu se reunir, conseguiu fazer um lugar que é extremamente acolhedor. Eu acho que a gente se preocupou com essa parte até de decoração, de deixar tudo com muito bom gosto e tal, mas não é isso que torna a Semeares tão acolhedora, e pelo menos os feedbacks que eu tenho é isso, poxa, que lugar legal, né? E é isso, porque eu acho que a gente está aprendendo a ser empreendedora, ou já sendo, que eu acho que a gente já está ali no momento mais para frente. Né, eu acho tão desafiador ainda. A gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Ainda bate a cabeça ainda. Mas é muito bom. Eu penso muitas vezes que colocaram um pé no empreendedorismo, e eu fui para consultoria financeira. Eu tô realmente mergulhando, porque eu tô achando super válido. Tem me ensinado aspectos que estão fazendo reflexo no meu fazer, na minha vida pessoal, na minha vida com os meus pacientes, né? Eu acho que você vai entendendo melhor do ponto de vista do empreendedor, da administração financeira, como é que as coisas podem funcionar. Isso é um pilar muito importante. E sem perder de vista, né, o cuidado e o zelo que a gente tem. Não precisa perder, Amanda. Não precisa, é isso. E que isso é legal, né? Porque às vezes a gente acaba ficando com medo, né? De, nossa, tô entrando aqui numa via empreendedora e tudo. A gente fica desconfortável porque o nosso lugar é de cuidado. Né? Mas é que os números são frios. Exato. Os números são frios. Mas aí eu acho que a gente consegue realmente se reinventar e entender que a gente pode ser também Pode. E um outro tema que está muito em voga também é essa questão da economia do cuidado. Né? Então, assim, se tem muito, né, socialmente essa visão do que o cuidado ele não tem valor financeiro. E que o cuidado ele é promovido por mulheres. Nós somos mulheres. Né? E uma coisa que a gente já entrou aqui em assunto, até mesmo com outro convidado, né? Que a gente sempre bate papo aqui com gente muito legal, é sobre isso, assim, o quanto eu sou feliz e eu agradeço a Deus, enfim, porque, né, eu tenho minha linha religiosa, de estar ao lado de mulheres incríveis, mulheres que me motivam todos os dias a buscar, a enfrentar os desafios, a superar,
a trabalhar com cuidado, Isso. porque é que nós mulheres somos ensinadas e porque eu aprendi a gostar e, enfim, é isso que eu vou fazer da minha vida, é o que eu faço, mas que tudo bem que isso seja valorizado, muito bem valorizado, que tudo bem que o meu trabalho ele seja valorizado, porque eu estudo, meu amigo, pra caramba. A gente gasta muito. Assim... A gente investe, não muito, gasta, né? A gente investe muito. Investe em material, informação, tempo, dedicação. É um investimento. Quando que privilégio, né? E que privilégio. 9 mulheres. A casa da... E o grupo WhatsApp. A clínica das 9 mulheres. E muitas vezes ainda escuto pessoas, né, assim, falar: nossa, se você trabalha com mulher, deve ser um terror. Minha gente, é ótimo. Eu trabalho na Semeares. Era uma coisa, né? Só mulher, só confusão, só fofoca da mulher. E a gente se dá suporte um ao outro o tempo todo, e a gente trabalha junto, e a gente conversa. Só é difícil de fazer reunião administrativa. Só é difícil, porque na hora da reunião administrativa, minha gente, é administrativa. Ela fala isso porque ela está não é discussão de caso. Não é discussão de caso, não. Mas mesmo assim, antes era todo mundo, a gente se encontra. Reunião de caso, fofocas alheias, o mundo real, as maquiagens, os meninos, os filhos. Os filhos. Ai, gente, mas tem que ter um momentinho de confraternizar, né? Porque a gente não consegue nem se ver direito às vezes, gente, né? vocês acreditam? A gente passa tempo sem ver um ao outro. É uma coisa muito doida. Assim, mas se vê assim, no sentido de socializar com calma, né, gente? Até isso a gente aprendeu, né? Porque quando a gente foi para Semeares, nos primeiros anos, a gente teve a pandemia e não teve confraternização. Mas no ano seguinte, confraternização no fim de ano, cada núcleo era no seu lugar. E o ano passado foi a primeira vez, no 4º ano, que a gente conseguiu juntar todas as equipes, botou dentro de um barco e foi curtir, sem discutir caso. Sem discutir caso. E esse ano vamos juntar de novo. Então, a gente está aprendendo também a caminhar nesse grande grupo, assim, juntos. É muito bom. Ai, gente, o papo tá bom, a conversa tá boa. A conversa tá muito boa, mas chega uma hora que a gente tem que começar a pensar em como é que a gente vai se despedir aqui dessa conversa tão legal num formato podcast. É o primeiro podcast que vocês estão participando? A primeira, a minha estreia. Podcast é estreia. Olha aí, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Olha aí, hoje eu fazer. Você tá aqui no nosso Flávia já chiquérrima, maravilhosa. Já participou. Participei, acho que 2. Que bom. E o que é que vocês... Não, 2 não, 3. 3? Olha aí. Olha aí. No Cine você fez podcast? Sim. O Cine foi um congresso que a gente fez recente. Aqui Muito legal, Natal, inclusive. Muito bom. Muito legal. Valia um podcast. Falar sobre ele. Né? Vamos conversar com a turma. Vamos. E o que é que vocês deixam aqui para fechar esse momento? Ai, gente, isso é felicidade, né? Eu fico muito feliz de ver esse projeto de vocês. Achei incrível. Assim, mais uma via empreendedora aí saindo, né? Porque realmente dá um trabalhão, é legal, mas ao mesmo tempo, assim, vocês estão aqui conversando com a galera na tranquilidade, como é o jeitão de vocês mesmo, de bater um papo. Eu achei autêntico, achei a cara de vocês. Bom, eu fico feliz de vocês terem pensado nesse encontro. Mais feliz de ouvir suas palavras e mais ainda de ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Com certeza, um prazer. Nem gente. se preocupe, coisa boa. Eu achei bacana demais, né? Tá a cara de vocês. Que bom. A cara de vocês. A cara. Agora eu tô um pouco mais acostumada, admito, mas tem sido desafiador. Luana, eu sei que pra Flávia não tava sendo, não tava sendo difícil, mas eu disse, imagina Luana. Luana deve estar, porque as Luana... aparências enganam, viu? Luana, ela é assim... Bem prática. Eu acho o contrário. Eu acho Luana expansiva. Não, mas falando de Não, Anitta é outra pessoa. Luana na mesa redonda. Menino, Luana na mesa redonda. É assim, ó. A pesquisa 5 minutos. Aqui, ó. 5 minutos. Se passar 50 segundos, a gente chama a guilhotina pra você, ok? É assim. E ela assim, descontraída é com a gente, mas... Não é com todo mundo, não. Não é lá na frente, não. Sim, entende.
Mas eu vou falar uma coisa tão importante que eu comecei falando de um grande encontro, né? Eu acho que isso aqui já foi um recortezinho desse nosso grande encontro. Tão bom, né? Valeu, muito obrigada, não só por vocês terem essa disponibilidade de estar aqui, mas por estar com a gente nesse dia a dia. É tão bom poder contar com vocês, né? E a gente se permitir fazer histórias, não só das vidas das crianças que estão com a gente, mas também das nossas vidas, né? Todo mundo junto. Muito bom, muito obrigada, viu? Estamos felizes demais. Obrigada, foi muito bom ouvir vocês falarem, bater esse papo. Foi. E até a próxima. Até a próxima. Querem voltar? Vamos voltar. Vamos convidá-las de novo. Se convidarem, mandem sugestões para o tema, neuropsicologia, psicopedagogia, a gente está aqui. Elas não são muito fáceis de vir, não, confesso. Nós temos agendas lotadas. Pela agenda. Passa pra tia Tuca. Você não trouxe. Então já vou marcar pra você trazer Tuca, o livro Flávia de vai vir aqui Flávia. para falar sobre o livro dela, que é a coisa linda e é uma história linda também. E um recurso terapêutico maravilhoso para trabalhar. Aguardem, vale a pena. E valeu demais, thank you. Muito obrigada. Obrigada a vocês.